Olá, eu sou Eumano Silva. Hoje o Platô Entrevista recebe o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Duarte Júnior está no primeiro mandato de deputado federal, já foi deputado estadual, foi presidente do PROCON do Maranhão e hoje ele é vice-presidente da CPI mista do INSS e ele é também presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Deputado, muito obrigado por vir aqui ao Platô BR. E eu começo então fazendo uma pergunta sobre a CPI do INSS. A CPI, quando ela foi criada, desde logo já se sabia que ela ia ser palco de polarização política entre o governo e a oposição. A CPI está com um pouco menos de um mês de trabalho, mas agora já dá para sentir um pouco do clima da comissão. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje? E vocês estão conseguindo tirar a CPI desse nicho de ser uma disputa ali entre governo e oposição? Primeiro, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui no Platô, a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, prestar contas com a população e parabenizar vocês também pelo trabalho sério, pelo jornalismo que a sociedade tanto precisa, que é dar transparência àquilo que é de interesse público. Essa oportunidade de ser vice-presidente da CPMI do INSS está sendo uma oportunidade que eu busquei, assinei o requerimento para que tivesse essa investigação e é claro, toda CPMI todo mundo fala que sabe como começa, mas não sabe como termina. Essa já começou diferente do que todo mundo imaginava, com uma mudança de quem era previsível ser o presidente. Saiu o candidato Omar Aziz, assumiu a presidência o senador Carlos Viana, mudança de relator, então ela já demonstrou que é uma CPMI diferenciada. É uma CPMI que se divide, né, em 3 grupos. Um grupo que está ali mais conectado ao governo, com o objetivo de defender o governo do presidente Lula. Um grupo mais ligado à oposição, dedicado a defender o ex-presidente Bolsonaro. E tem um grupo menor, mas que desequilibra, que é um grupo dedicado a resolver o problema, focado no interesse público. Focado em, se tiver que prender alguém da esquerda, vai prender. Se tiver que prender alguém da direita, vai prender. Que é assim que eu acredito que tem que ser. A minha eleição para vice-presidente foi exatamente com essa proposta. Não importa se quem errou é da direita, se quem errou é da esquerda, vai ser punido com todo o rigor que a lei prevê. Porque o nosso objetivo é mostrar que ela existe, que ela tem que ser cumprida por todos e aqueles que foram lesados, que foram roubados, que foram prejudicados, idosos, pessoas em estado de vulnerabilidade, a gente tem que garantir a devolução, a restituição do dinheiro delas e garantir uma mudança legislativa, garantir uma segurança no serviço previdenciário do país e mostrar que ninguém sairá impune desse que, na minha opinião, quanto mais eu estudo, quanto mais eu investigo, quanto mais eu leio, que é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Deputado, a CPI ela foi instalada depois das revelações que foram feitas pelas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e da CGU. Quando e como a CPI pode avançar? Olha, é preciso ter um trabalho conjunto e eu atribuo a 3 agentes: a Polícia Federal, aos órgãos de fiscalização e controle, a CPMI, que, claro, tem uma politização, mas a CPMI ela contribui porque ela dá transparência, ela faz o assunto ficar quente, ela esquenta o tema, e a imprensa. A imprensa ela tem que ter acesso às informações. Geralmente as coisas que são erradas, as práticas de corrupção, elas não são feitas na transparência. Elas são feitas na obscuridade, é escondido. Então, quando a gente dá luz aos fatos, a gente consegue garantir que a investigação tenha começo, meio e fim. Veja que as investigações da Polícia Federal, elas iniciaram ali no mês de janeiro desse ano. E a prisão mais importante só aconteceu depois que começamos a trabalhar na CPMI, que é a prisão do Antônio Antunes, conhecido quase que popularmente como careca do INSS. Um sujeito que tinha ali 22 empresas conectadas a ele, esposa, filho como sócio, empresas essas que prestavam serviços a essas associações, um sujeito que tinha forte influência dentro do INSS, conectado a vários governos, desde o governo Michel Temer, passando por todo o governo do ex-presidente Bolsonaro e agora no governo do presidente Lula. Então, um sujeito que tem empresas que receberam recursos que foram transferidos das associações, posterior a essas associações tirar dinheiro da conta dos aposentados, não tem como dizer que um sujeito desse não tem conexão com o crime. São empresas que receberam recursos de associações
que tiveram as ACTs com o INSS e tiveram autorização para descontar valores sem autorização, sem conhecimento dos aposentados. Então, como é que um sujeito desse fica solto, com passaporte disponível para poder viajar, sair do país a qualquer momento? Então, a importância da CPMI, ela trabalha nesse sentido. Ele foi preso, fugiu agora da oitiva da CPMI, teve uma adesão absurda do ministro do Supremo André Mendonça, liberando ele e dando ele a escolha de decidir se vai falar na CPMI, se vai até a CPMI ou não. A gente não está convidando o careca do INSS para um passeio no parque, para um jantar, para um almoço, para um entretenimento, para um cinema. A gente está convocando ele para prestar esclarecimentos, como testemunha. É claro que ele, ao ir, ele pode permanecer calado, afinal de contas é um direito constitucional fundamental previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição. Mas dar a ele a faculdade de não ir, isso é no mínimo estranho. E é exatamente nesse sentido que a CPMI ela tem que trabalhar, tem que ter liberdade para ouvir os envolvidos, para proteger o cidadão brasileiro. Qual a consequência dele não ter ido? A consequência dessa decisão do ministro André Mendonça? A consequência prática, sendo muito franco, transparente, é claro que atrasa as investigações. Porque se ele tivesse ido, ele teria falado, ele teria talvez até delatado, teria contribuído para as investigações. Porque, por mais que ele seja um homem inteligente, eu não o conheço, mas aquilo ali não passou só pela cabeça dele. Ele com certeza teve auxílio de personagens, servidores públicos efetivos, concursados, e eu afirmo isso com base no próprio inquérito da Polícia Federal. Tem provas, transferências bancárias, basta seguir o dinheiro. Tem transferência bancária, e eu quero repetir isso aqui. Tiraram o dinheiro da conta dos aposentados. Esse dinheiro foi para a conta das associações. Associações que tiveram a ACT renovada pelo INSS, o Acordo de Cooperação Técnica. O dinheiro de posse da associação, a associação transferia recurso para as empresas do Careca e das empresas do Careca ia dinheiro para a conta de servidores efetivos do INSS, servidores que passaram um concurso público, servidores de carreira. Ia para conta de parentes de servidores concursados do INSS. Então, quando eu falo que não é um problema da direita, não é um problema da esquerda, é um problema de país, é um problema que não está no governo Lula nem no governo Bolsonaro, é um governo de país, é um problema que a gente tem que se unir para enfrentar, é porque tudo isso começa quando Michel Temer, presidente, aprova no Congresso Nacional a reforma trabalhista. Com a aprovação da reforma trabalhista, se proibiu o desconto sindical. Não tendo a contribuição sindical, o que esses sindicatos fizeram? O que as associações fizeram? Precisavam se capitalizar. Eles criaram uma alternativa que foram os descontos associativos. E como fazer o desconto associativo? Com as ACTs junto ao INSS. E aí começa todo esse tráfico de influência. Não há dúvida que há envolvimento de deputados, há envolvimento de senadores, há envolvimento de agentes políticos que inclusive estão hoje no mandato. Envolvimento para colaborar para esse tráfico de influência. Então, a partir do momento que a gente vê a gravidade desse que é o maior roubo da história da democracia brasileira, esse esquema brutal de corrupção, a gente não pode ficar com essa discussão terciária, até infantil, de que é direita, é esquerda. Não é isso. A gente tem que se preocupar com o povo, com quem está em casa, quem está nos acompanhando agora, que precisa ter dinheiro no bolso, comida na mesa, oportunidade de matricular o filho numa escola, oportunidade de fazer uma consulta, um exame, oportunidade de receber um benefício social. Esse esquema é brutal, porque tirou dinheiro de pessoas em estado de extrema vulnerabilidade. É tirar de um idoso, de um aposentado, um pensionista, que ganha um salário mínimo, um benefício de um salário mínimo, para poder comprar carro de luxo, Jaguar, Land Rover. Então, eu quando falo isso, eu falo quase como uma oração, um apelo para que deixem essas querelas ideológicas partidárias e possam perceber que maior do que qualquer diferença tem que ser a nossa vontade de cuidar das pessoas, de defender aqueles que mais precisam. É por isso que a gente está aqui. Deputado, a oposição, desde que se falou na instalação da CPI, a oposição tem interesse em convocar o irmão do presidente Lula, conhecido por Frei Chico, sindicalista aposentado. A convocação dele, na sua avaliação, ela é importante e ela deve acontecer? Todo mundo tem que ser convocado se tiver tempo para fazer. Quem não deve, não tem o que temer. Agora, a gente precisa elencar prioridades. O Frei Chico, quem é o Frei Chico? Além de ser irmão do presidente Lula. O Frei Chico ele é vice-presidente de uma dessas dezenas de associações. Ele é vice-presidente de uma das associações. Se entrar e for pautado o requerimento de convocação dele, eu votaria a favor. Mas a gente tem que ter uma ordem lógica das investigações. Se for dar carga nessa divisão política partidária ideológica, a oposição vai querer convocar
o irmão do presidente Lula. E o governo vai querer convocar o filho do ex-ministro Onyx Lorenzoni. Porque assim como o vice, o presidente da associação é o irmão do presidente Lula, o filho do Onyx Lorenzoni é advogado de uma dessas associações. Associações que recebeu dinheiro roubado dos aposentados e transferiu para a conta do escritório do filho do Onyx. Então, será que isso é prioridade para agora? Ou isso vai ser algo muito mais utilizado como narrativa política da esquerda para atacar a direita ou da direita para atacar a esquerda? Então, antes de convocar o filho do Onyx ou o irmão do Lula, a gente tem que convocar quem? Convocar esses servidores efetivos que tem PIX, transferência financeira para a conta deles. Eu quero saber por que esse servidor que está há 30 anos na carreira do INSS, que ganha um ótimo salário, que é procurador federal do INSS, por que ele recebeu esse dinheiro na conta dele? A troco de quê? Por que ele recebeu esse dinheiro de uma associação dias após, meses após, essa associação renovar um ACT e descontar dinheiro na conta dos aposentados? Isso é mais importante. Convocar o irmão do presidente ou o filho de um ex-ministro do governo Bolsonaro, isso é fundamental, é importante, mas não é essencial para agora, não é imediato. Se a gente não elencar prioridades, essa CPMI vai fracassar. Se a gente der corda para essa polarização, a gente vai ver essa CPMI acabando em pizza. E essa CPMI é fundamental para a gente fortalecer um órgão tão importante que é o INSS. A gente está falando da Previdência, a gente está falando do futuro de todos nós, a gente precisa que o INSS funcione. A gente precisa garantir que esse dinheiro seja devolvido ao povo brasileiro, porque hoje o BPC das crianças com deficiência está em risco. Hoje, o pagamento do seguro-defeso para os pescadores de verdade está em risco, não tem dinheiro para pagar, porque roubaram 6 bilhões de reais do INSS do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro foi roubado e o INSS está tendo que tirar dinheiro dos cofres públicos para devolver um dinheiro que não está com ele. Então, veja, é importante convocar, claro, quem não deve não teme. Se eu fosse um deles dois, eu seria o primeiro a falar, eu quero ir, pode me chamar, não fiz nada de errado, se esconder não faz sentido para quem tem razão, mas não é prioridade. Dado o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, ele disse recentemente que pretende levar ao Supremo Tribunal Federal uma proposta de delação premiada para algumas das testemunhas que vão ser ou seriam entrevistadas aí, que seriam ouvidas pela comissão. Que proposta é essa exatamente? Qual é a intenção? E isso é realmente possível? Porque até hoje nunca foi feita nenhum tipo de delação desse tipo. Nunca aconteceu, mas juridicamente é possível que essa oitiva, que essa delação... O que é a delação premiada? A delação premiada é um sujeito que tem envolvimento direto ou indireto com a prática criminosa e a partir do momento que ele tem conhecimento sobre os fatos, ele traz as informações que auxiliam a investigação para que a gente alcance o resultado que é prender quem errou, que é punir quem errou. Se a pessoa contribui e realiza a delação, pode haver uma redução, uma dedução, uma diminuição da pena. Então, não é o sujeito chegar e falar assim, gravar uma entrevista, olha, aconteceu isso, isso, isso. Não, ele tem que ir à Polícia Federal, ele tem que ir ao órgão jurisdicional e dizer que quer contribuir com as investigações e essas informações elas têm que ser aceitas. Então, a partir do momento que existe a possibilidade disso acontecer em sede de uma CPMI, é importante que aquele que quer delatar, ele tenha certeza que ao falar numa CPMI, ele vai ser levado isso em consideração para fins de redução da pena. Então, o que o senador Carlos Viana quer fazer, eu concordo 100%, nós conversamos sobre isso, eu disse a ele como advogado que sou que existe essa possibilidade, mas o Supremo ele precisa reconhecer essa legitimidade para que nós possamos agir em harmonia. O que aconteceu mais recentemente demonstrou aí uma falta de sintonia, não por culpa do presidente, não por culpa da CPMI. Veja o que aconteceu. No dia 28 de agosto, o presidente da CPMI e o relator, eu iria para essa reunião, só que eu estava em missão na Colômbia, pesquisando questões sobre a Casa da Mãe Atípica, um projeto chamado Manzanas del Cuidado, relacionado às pessoas com deficiência, não podia essa reunião, mas eles foram à reunião com o ministro André Mendonça para dizer o seguinte, olha, vamos alinhar os trabalhos, a gente quer ajudar, a gente quer colaborar. E mesmo após essa reunião, o ministro André Mendonça enfraquece o trabalho da CPMI, dando ao Careca a possibilidade de não ir à oitiva. Então, é importante que tenha realmente esse alinhamento, é importante que exista essa sintonia, porque ninguém aqui quer ser melhor do que ninguém. O Supremo tem o seu protagonismo, a sua força, assim como a Polícia Federal, assim como a CGU, assim como a DPU, assim como a CPMI. Das propostas, das sugestões que tem dos próximos depoimentos, quais são os que o senhor julga mais importantes?
Coincidentemente, o que nós aprovamos hoje, para mim, são os mais importantes para a hora, agora. Com a ausência do Careca, nós não tivemos outra alternativa a não ser convocar a esposa e o filho. E aqui eu abro um parênteses. Para o mais desatento, quando veio falar, olha, vamos chamar a esposa e o filho porque ele não veio, pensa que é uma perseguição familiar. Eu sou pai de 2 filhos, amo minha família e é a coisa que mais me importa na vida. Eu jamais aceitaria entrar em algo que fosse para perseguir a família de alguém. Mas o maior pecador nessa história, quem expôs a sua própria família, foi o próprio Antônio Antunes, o Careca. Porque foi ele que colocou o filho dele, o Romeu, para ser sócio em 3 empresas que receberam milhões de reais de associações que roubaram milhões de reais de aposentados por todo o Brasil. Foi ele que colocou a esposa dele como um personagem que recebeu e fez movimentações bancárias suspeitas pelo COAF. A exemplo, segundo investigações da Polícia Federal, comprou uma casa no Lago Sul, aqui em Brasília, no valor de 3 milhões de reais à vista, em dinheiro vivo. Isso é no mínimo suspeito. Então, já que ele decidiu não ir, ele escolheu não explicar, não falar, foi ele que colocou a família nessa situação. Porque não é a esposa, não é a Tânia, não é o Romeu filho, é o Romeu que é partícipe dessa prática criminosa. Está ali. Então precisa esclarecer. O que se espera? Que o próprio Careca diga não, eles não sabiam de nada, eu coloquei eles nessa situação. Ou o próprio Romeu chega agora e fala assim, olha, eu não sabia de nada, foi ele que me colocou nessa situação. Ou seja, ele precisa dizer, não pode o povo brasileiro ser roubado. Porque ao invés de ficar achando, coitadinha, coitadinho, e os aposentados? Quantas pessoas agora estão sem medicamento? Quantos idosos estão nesse momento perdendo a sua saúde, perdendo sua vida porque perderam o seu benefício? Porque foram roubados. Quantas pessoas perderam já a sua vida porque não conseguiram fazer uma cirurgia, não conseguiram fazer um tratamento, não conseguiram prolongar a sua vida porque não tinham medicamento na hora certa, na hora que tanto precisavam, porque não tinha dinheiro suficiente? Quantos são os idosos brasileiros que não têm condição de comprar um medicamento porque a conta não fecha no final do mês? O dinheiro acaba antes. E por que acaba antes? Porque gananciosos, com a ajuda de pessoas em várias esferas de poder, tiraram todo santo mês R$40, R$80, R$20 da conta de pessoas extremamente vulneráveis. Então, ao invés de estar aqui se preocupando, poxa, família, e ele se preocupou com a família de milhões de aposentados brasileiros? Não se preocupou. E não é chamá-la por chamar. Foi ele que colocou a própria família como partícipe dessa prática criminosa. Então, eu vejo fundamental a participação deles, assim como ela, a Tânia, o Romeu, que são agentes, como já expliquei. Tem também a esposa ou ex-esposa, recebi uma informação mais recente que é a ex-esposa do Camisotti, ela também foi convocada, ela que tem uma movimentação financeira e é sócia de uma empresa, salvo engano, Benfix, essa empresa que foi responsável pela informatização dos crimes realizados pelas associações. Essa empresa que deu consultoria e informatizou todo o processo de desconto na conta dos idosos, sem contrato e sem anuência, sem conhecimento. Então ela tem ali uma movimentação que ultrapassa 297 milhões de reais. Os dois sócios do Careca também estão sendo convocados e o advogado, que pelo que a OAB informa não advoga, chamado Nelson Williams. Nelson Williams, que teve busca e apreensão nessa última semana na casa dele, é acusado de ser um dos operadores financeiros dessa organização criminosa, com repasses de recurso, recebimento, transferências, que auxiliava o Careca e o Camisotti na orquestra criminosa que prejudicou milhares de aposentados por todo o país. Então essas, na minha visão, são as principais. Em seguida, eu acho que mais interessante do que chamar um ministro é chamar esses servidores efetivos. Esse servidor tem que dizer, você que é servidor que passou concurso há 30 anos, por que você, como procurador federal ou como servidor de carreira qualquer do INSS, por que você recebeu esse valor da conta transferido pela associação X? Ele tem que dizer. E por que esse servidor ele deixou de fazer determinada coisa depois de ser ameaçado? Por quem que você foi ameaçado? Quem te ameaçou? Sabe, essas pessoas, esses personagens, eu tenho certeza que eles contribuem muito mais com o avanço das investigações do que a presença simples de um ministro ou do irmão de alguém ou do filho de alguém. A CPI deve terminar o trabalho dentro do prazo estabelecido ou pode ter algum adiamento? Eu peço a Deus que termine logo. Por quê? Porque a gente tem outras 1000 coisas para fazer.
A gente fica longe do Estado, tem ações que nós destinamos recursos, programas na área da saúde, na área da inclusão, na área da pessoa com deficiência, fica longe da família. Dia 15 de setembro foi meu aniversário, eu fiz 39 anos, foi meu primeiro aniversário sozinho, longe do meu filho, da minha esposa que está grávida. Então há um sacrifício, que ao tempo em que eu comento esse sacrifício, eu agradeço a Deus por esse sacrifício, por estar aqui, porque eu pedi para ganhar a eleição para deputado federal. Quero ficar aqui por mais 4 anos, pelo menos. Mas eu espero que termine logo. Não é legal para ninguém, sabe? Não é prazeroso você chegar e convocar alguém. Não é algo que eu, pelo menos, sinto prazer em fazer. Eu, pelo menos, não gosto disso, sabe? Mas é algo que precisa ser feito porque alguém precisa resolver esse problema. E eu acredito muito que se a gente conseguir equilibrar esses interesses políticos, partidários e ideológicos, eu acredito muito no avanço da força dessa CPMI para fim de finalizar essa organização criminosa e garantir que os direitos dos idosos, dos beneficiários do INSS, dos programas sociais possam ter o mínimo de segurança que tanto precisam. Deputado, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem 2 temas basicamente muito importantes que vocês tratam na comissão, que são o capacitismo e a inclusão. Quais as perspectivas que vocês têm de avançar nesses temas? Olha, presidir a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para mim, é a realização de um sonho. O meu filho Luca, meu filho mais velho, assim posso começar a dizer, minha esposa está grávida, meu filho Levi vai nascer em novembro. Quando eu falo dele, assim, inevitavelmente não tem como não se emocionar, porque foi meu primeiro filho, o amor da minha vida, então era um sonho presidir essa comissão. Apesar de, desde o PROCON, já trabalhar nessa área, garantindo a matrícula das pessoas com deficiência, poder presidir essa comissão e garantir que a educação seja inclusiva, que de fato garanta às pessoas com deficiência a oportunidade de ler, escrever, de se desenvolver, fazer com que a inclusão seja um direito garantido na prática, não só uma palavra bonita, é algo que me instiga, me movimenta, me inspira todos os dias. E como uma prioridade, nós temos a questão do crime do capacitismo. O crime de capacitismo está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, só que essa lei ela precisa ter uma pena mais forte, sabe? Tem que ter um rigor punitivo maior. Como diz naquela obra tradicional no direito, a obra do César Beccaria, que diz dos delitos das penas. A pena tem que ter um caráter punitivo, coercitivo e pedagógico para que a prática possa ser desestimulada. Então nós apresentamos uma proposta, 2 na verdade, que transforma o crime de capacitismo num crime hediondo e num crime inafensável e imprescritível. Essas propostas estão avançando na Câmara. Nós desejamos que pelo menos uma delas seja aprovada logo, para fins de educar e desestimular essa prática que tem se tornado corriqueira nas redes sociais. Brincadeiras de mau gosto em razão da deficiência, se a pessoa ela tem nanismo, se não tem uma parte do corpo, se tem trissomia do 21, nós já vimos políticos falando isso. Falando como se fosse engraçado dizer assim, não concorda com o que tu fala, parece que tem síndrome de Down, sabe? A gente tem que compartilhar essa reflexão. Será que você gostaria que o seu filho tivesse a imagem ou a sua condição atrelada a algo ruim, a algo negativo? Está errado, porque essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, assim como toda e qualquer pessoa, elas só precisam de oportunidade. Se você não tivesse oportunidade de ler, escrever, de entrar numa faculdade, de se formar, de entrar no mercado de trabalho para mostrar teu talento, você não estaria aqui. As pessoas com deficiência da mesma forma, porque poucas são aquelas que entram no mercado de trabalho. Porque, infelizmente, a gente já vem de uma quadra histórica onde as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas eram segregadas, excluídas. Pais tinham vergonha dos seus filhos, não tinham orgulho dos seus filhos. 75% das mães que têm filhos com deficiência são mães solo, porque os pais abandonam. Ou seja, um verdadeiro absurdo, total absurdo isso que acontece. E é por essa razão que eu acredito muito no empoderamento dessas pessoas, no combate ao capacitismo, na garantia que elas possam ter condições de ler, escrever, se desenvolver, para que elas possam em seguida entrar no mercado de trabalho e mostrar que elas, como toda e qualquer pessoa, têm o direito de sonhar e têm total condição de realizar aquilo que elas sonham para elas.
Deputado, quero agradecer a sua presença aqui no Platô Entrevista. Gostaríamos de recebê-lo aqui outras vezes e lhe desejar também boa sorte no seu trabalho no Congresso Nacional. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Passa rápido, né? E claro, estou 100% à disposição para voltar aqui sempre que vocês chamarem. Parabenizo vocês pela audiência, pelo trabalho e pode ter certeza, ao povo do Maranhão, ao povo de todo o Brasil que acompanha os trabalhos na política, eu queria assim concluir dizendo que a gente precisa ter fé na política. A Bíblia diz e nos ensina que toda autoridade é constituída por Deus. A gente não pode aceitar a criminalização da política. Assim como em qualquer área, na polícia, no jornalismo, em qualquer área tem gente boa e gente ruim. A política é da mesma forma. A política pode ser feita por gente séria. Eu costumo afirmar que o problema não está na política nem nos políticos. O problema está naqueles que têm a oportunidade de fazer e deixam de fazer aquilo que tanto prometem durante o período da eleição. Então, a gente está aqui trabalhando de forma muito firme, com muita dedicação, para mostrar que a política pode ser diferente, que ela pode ser decente e ela pode ser utilizada para servir as pessoas. Afinal de contas, nós somos servidores públicos. Estamos aqui não para nos servir, não para nos beneficiar, mas para servir as pessoas. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço.